Olá, para você que está chegando agora, meu nome é Raquel. Esse é o projeto de leitura do livro Diário de Berlim, escrito de 1934 até 1941 pelo jornalista norte-americano William Shirer. E nós estamos lendo o livro numa sequência, em sequência, né? E este é o 8º vídeo, ainda estamos no começo do projeto. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se gostar desse vídeo, volte lá para assistir desde o primeiro. São vídeos de 20 minutos a 30 minutos, por aí, vídeos curtinhos, pílulas de história. E para você que já está conosco, bem-vindo de volta. Você deve estar vendo que há alguns vídeos atrás eu estava de roupa de manga comprida, gola alta, agora eu já estou de camisetinha aqui, com um vestido mais fresco. Minha luz aqui apagou, fiquei no escuro. E é janeiro de 2023, e o tempo aqui em Franca, onde eu moro, tá uma loucura. Chove, faz sol, faz frio, tudo no mesmo dia. Eu estou gravando à noite, vou precisar dessa lâmpada, vamos ver se vai dar certo. Nós estamos, então, no dia 4 de janeiro de 1936, e William escreve de Berlim. Os vespertinos, especialmente o Borsen-Zeitung e o Angriff, mostraram-se hoje extremamente irritados pelos ataques pronunciados pelo presidente Roosevelt contra as ditaduras e a agressão, na maior parte dirigidos contra Mussolini, como é óbvio, mas que também servem para Berlim. Ia me esquecendo de anotar um fato. G, do Borsen-Zeitung, não mais será executado. Sua sentença de morte foi comutada para prisão perpétua. Seu crime, o de fornecer ocasionalmente a alguns de nós as cópias das ordens secretas que o ministro Goebbels fazia distribuir diariamente aos jornais. Eram documentos interessantíssimos, ordenando a supressão de uma verdade ou a substituição de certa mentira. Segundo ouvi dizer, X foi denunciado por um diplomata polonês, um sujeito em quem nunca confiei. O povo alemão, a menos que possa ler os jornais estrangeiros, e o Times de Londres tem atualmente uma enorme circulação em Berlim, permanece inteiramente ignorante dos acontecimentos que se processam no mundo exterior, além de não ser também informado sobre o que se passa por trás dos bastidores no seu próprio país. Durante algum tempo, os berlinenses atiravam-se às bancas de jornais para comprar o Basler essa palavra é muito difícil. Nachrichten, folha suíça publicada em língua alemã, que vendia mais exemplares no Reich que mesmo na Suíça. Mas este jornal teve a sua circulação proibida na Alemanha. Eu agora há pouco não soube falar ou pronunciar o nome de um jornal suíço. Me parece que é algo como Boseler Nachrichten. Ok? E agora a gente segue para a próxima descrição de Berlim, 23 de janeiro de 1936. Dia desagradável. Uma chamada telefônica acordou-me logo pela manhã. Trabalhara ontem até tarde, deitara-me fora de hora. Era Wilfred Bade, nazista fanático e carreirista, que dirige atualmente a seção da imprensa estrangeira no Ministério da Propaganda. Logo que eu atendi, ele começou. Esteve em Garmisch recentemente? Respondi o que era verdade. Não. Ao ouvir minha resposta, Bade explodiu. Então não esteve lá. E teve a desonestidade de descrever uma invencionice sobre os judeus de lá. Espere um pouco, retruquei. Você não pode me chamar de desonesto. Foi inútil. Ele já havia desligado. À tarde, desligou o rádio para saber das novidades, exatamente a tempo de podermos ouvir um violento ataque pessoal contra mim, no qual se dizia que eu era um judeu muito sujo que estava tentando torpedear
os Jogos Olímpicos de Inverno em Garmisch, que terão início dentro de mais alguns dias, escrevendo notícias falsas a respeito dos judeus e das autoridades nazistas que lá se achavam. Ao chegar ao escritório depois do almoço, as primeiras páginas dos vespertinos estavam cheias de ataques histéricos, tipicamente nazistas, dirigidos contra mim. Os funcionários alemães do nosso escritório esperavam a chegada da Gestapo a todo momento para me levar preso. De fato, escrevi há tempos uma série de artigos dizendo que em Garmisch os nazistas tinham retirado todos os avisos que diziam que os judeus eram indesejáveis e que estão espalhados por toda a Alemanha, e que os visitantes estrangeiros que lá fossem não poderiam encontrar nenhum indício da espécie de tratamento reservado aos judeus neste país. Disse ainda, de passagem, que as autoridades nazistas tinham reservado os seus aposentos nos melhores hotéis da cidade e alojado os correspondentes dos jornais em pensões inconvenientes, o que era absolutamente exato. Durante a tarde, cada vez que o office boy me entregava um novo jornal, crescia a minha indignação. Muitos dos meus amigos vieram ver-me, aconselhando-me a não fazer caso do assunto, pois se quisesse levá-lo a sério, tomando uma atitude de defesa, muito possivelmente seria expulso do país. Mas os artigos publicados contra mim eram tão exagerados e violentos que não pude mais controlar-me. Liguei para o gabinete de Bade e pedi para vê-lo. Estava ausente. Continuei a ligar para lá várias vezes. Finalmente, um secretário anunciou-me que seu chefe estava fora da cidade e não regressaria mais ao gabinete. Por volta das 9 horas da noite, não pude mais. Dirigi-me ao Ministério da Propaganda, arredei um guarda do caminho e entrei como um furacão no gabinete de Bade. Tal como desconfiava, ele estava lá, sentado à sua mesa. Sentei-me à sua frente, sem esperar por qualquer convite, e antes que ele se tivesse refeito da surpresa que lhe causara a minha presença, exigi a apresentação de desculpas pelos ataques lançados a mim, juntamente com as necessárias retratações através da imprensa e das emissoras alemãs. Bade pôs-se a berrar. Da minha parte, berrei mais forte ainda, embora nos meus momentos de exaltação esquecesse completamente o alemão que falava, sendo provável que tenha dito muitas incoerências. Com toda certeza, os meus berros alarmaram os funcionários que se achavam do lado de fora do gabinete, pois que, a certa altura, abriram a porta para ver o que se passava lá dentro. Bade, com outro berro, ordenou-lhes que fechassem a porta e voltamos à nossa discussão. Começou a dar murros na mesa. Fiz o mesmo. A porta abria-se de repente e um funcionário entrou na sala. A porta abriu-se de repente e um funcionário entrou na sala com a desculpa de oferecer cigarros ao chefe. Acendi também um dos meus. Por mais 2 vezes seguidas, os nossos murros na mesa provocaram a entrada no gabinete do mesmo funcionário, a primeira vez trazendo mais cigarros, a segunda conduzindo um jarro d'água. A essa altura comecei a compreender o que já sabia há muito tempo, isto é, que toda a minha indignação era inútil e que ninguém, Bade menos que qualquer outro, tinha o poder ou sequer a honestidade de corrigir uma peça da propaganda nazista depois de lançada, por maior que fosse a mentira que encerrasse. Por fim, Bade ficou calmo, amável mesmo. Disse que tinham resolvido não me expulsar do país, como fora decidido a princípio. Irritei-me de novo e desafiei-o a que me expulsasse. Mas ele não reagiu e acabei saindo de lá, infelizmente, muito irritado. Garmisch-Partenkirchen, fevereiro. O período dos Jogos Olímpicos foi um intervalo muito mais agradável do que eu poderia esperar. Trabalho excessivo, tanto para Tess como para mim, de madrugada até meia-noite, fazendo a reportagem dos Jogos, um número demasiadamente grande de homens da SS e das tropas regulares nas nossas proximidades. Não somente por minha causa, mas especialmente por causa de Westbrook Pegler.
Mas o cenário dos Alpes bávaros, particularmente ao despertar do sol e ao crepúsculo, é soberbo. O ar da montanha, saudabilíssimo. As pequenas, de faces coradas, metidas nos seus trajes de esqui, geralmente muito atraentes, os jogos magníficos, especialmente os saltos de esqui, as corridas de trenós, também bastante arriscadas, hoje mais que nunca, as partidas de hóquei e, por fim, Sonja Henie. Além disso, sob um ponto de vista geral, os nazistas fizeram uma ótima propaganda. Impressionaram a maioria dos visitantes estrangeiros com a forma extravagante, porém agradável, com a qual organizaram os jogos e com as atitudes gentis, que para nós que viemos de Berlim, pareceram, como é natural, inteiramente falsas. Senti-me tão alarmado diante do caso que ofereci um almoço a alguns dos homens de negócios americanos presentes aos jogos, convidando Douglas Miller, nosso adido comercial em Berlim, e de todos os membros da nossa embaixada, o mais bem informado sobre a Alemanha, para que eles instruíssem um pouco sobre a verdade dos fatos. Mas foi inútil. Nossos patrícios passaram todo o tempo dizendo a Douglas tudo quanto queriam, sem lhe dar oportunidade para qualquer explicação. Para mim foi interessante passar todo esse tempo em companhia de Pegler, cuja língua afiada e ácida encontrou aqui um ambiente propício para exercitar-se. Ele, Paul Gallico e eu estivemos continuamente às voltas com os guardas SS, os quais, todas as vezes que Hitler se achava presente ao estádio, estabeleciam um verdadeiro cordão de isolamento ao seu redor, tentando ainda impedir a nossa entrada. A maioria dos correspondentes mostrou-se um pouco irritada por um artigo publicado no Völkische Beobachter, citando Birchall, do New York Times, para dizer que não se poderia notar nenhum cunho militarista nos jogos de agora, e que os correspondentes que tal afirmassem seriam inexatos. Em particular, Pegler ressentiu-se com essa observação. Esta noite parecia um pouco apreensivo, receoso de que a Gestapo lhe deixasse as unhas pelo que havia escrito. Mas não creio que seja assim. O espírito olímpico deve perdurar ainda por mais uns 15 dias, e nessa altura ele já estará na Itália. Rez e eu presenciamos uma grande atitude de Paul Gallico, que no momento se encontra numa verdadeira encruzilhada de sua vida. Gallico abriu mão, por livre e espontânea vontade, do lugar que vinha ocupando como mais bem pago de todos os correspondentes esportivos de Nova York. Disse adeus aos esportes e está a caminho da Inglaterra, onde, numa casa de província, vai tentar ganhar a vida como escritor. Trata-se de uma decisão que poucos teriam a coragem de tomar. Volto amanhã para Berlim, para a tristeza de ter que acompanhar a política nazista. Tess partirá para o Tirol para descansar um pouco e livrar-se dos nazistas, praticando um pouco de esqui nas montanhas cobertas de neve. Berlim, 25 de fevereiro. Soube que Lord Londonderry esteve em Berlim nos primeiros dias deste mês e que se avistou com Hitler, Göring e quase todos os outros. O titular inglês é totalmente pró-nazista e receio que sua visita não tenha sido feita com boas intenções. Berlim, 28 de fevereiro. A Câmara Francesa aprovou o pacto com os soviéticos por uma grande maioria de votos. Reina grande indignação na Wilhelmstrasse. Fred Orchner revelou que, quando ele e Roy Howard se avistaram com o Führer anteontem, Hitler parecia extremamente preocupado com um assunto qualquer. Berlim, 5 de março de 1936. Os círculos do Partido Nazista dizem que Hitler vai convocar o Reichstag para o próximo dia 13, data em que se espera que o Senado francês aprove o Pacto Franco-Soviético. A atmosfera de hoje na Wilhelmstrasse estava muito carregada, mas foi impossível descobrir o motivo. Sempre que ele fala em Wilhelmstrasse, ele está falando da chancelaria do
local do Palácio Presidencial, aonde o Hitler atuava, né? Que fica nessa avenida, nessa rua chamada Wilhelmstrasse. Berlim, 6 de março de 1936, à meia-noite. O dia de hoje esteve cheio dos mais estranhos rumores. Entretanto, a única coisa realmente certa é que Hitler convocou uma reunião do Reichstag para a tarde de amanhã e marcou uma entrevista com os embaixadores da Grã-Bretanha, França, Itália e Bélgica para amanhã mesmo, pela manhã. Uma vez que são essas as 4 potências de Locarno, torna-se óbvio, não somente por esse fato, como também pelas pequenas informações que consegui obter de certos círculos nazistas, que o Führer pretende denunciar o tratado que ele, há exatamente 1 ano, neste mesmo mês, afirmou solenemente seria respeitado escrupulosamente pela Alemanha. Tenho também a desconfiança, baseado no que pude ouvir durante o dia, de que Hitler pretende pôr um ponto final na questão da zona desmilitarizada da Renânia, muito embora a Wilhelmstrasse desminta categoricamente essa possibilidade. Nada se sabe sobre a hipótese de ele enviar a Reichswehr para ocupar a região. Isso parece excessivamente arriscado diante do fato de que o exército francês poderia muito facilmente desalojá-lo de lá. Anunciou-se hoje a ocorrência de grandes discussões no seio do gabinete, dizendo-se que von Neuhardt, esqueci como é essa pronúncia também, e os generais aconselharam Hitler a agir com mais prudência. Um informante revelou-me hoje à noite que o Führer não mandaria suas tropas para a Renânia, limitando-se a declarar que os grandes contingentes policiais de que dispõe atualmente naquela região passavam a fazer parte do exército, terminando assim de vez e para todos os efeitos com o problema da sua desmilitarização. De acordo com as informações prestadas por um dos funcionários da Wilhelmstrasse, a inesperada atitude de Hitler foi tomada após a informação que recebeu de sua embaixada em Paris, dizendo que é certa a aprovação do Pacto Franco-Soviético por parte do Senado francês dentro de 1 ou 2 dias. Berlim está cheia de líderes nazistas convocados apressadamente para a reunião do Reichstag. Tive a oportunidade de ver um punhado deles na Kaiserhof e me pareceram perfeitamente emproados. Comuniquei-me telefonicamente várias vezes com o Dr. Ashmann, chefe dos serviços de imprensa da Wilhelmstrasse, que insistiu em desmentir categoricamente os boatos de que as tropas alemãs ocupariam a Renânia amanhã. Isso significaria guerra, disse ele. Escrevi um artigo, talvez um pouco cauteloso, mas amanhã saberemos tudo. Não somente amanhã, como no próximo vídeo. Ficamos por aqui nesse vídeo 8. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Há muitas palavras em alemão no texto que eu não pronuncio corretamente, talvez você não saiba o significado. Caso você sinta alguma dificuldade, por favor, coloque nos comentários. E eu estou pensando aqui em fazer um dicionáriozinho no Instagram, que você pode seguir também o perfil lá para acompanhar, ver como é a grafia dessas palavras e o significado, a pronúncia mais correta do que aquela que eu tenho feito, tá bom? Até o vídeo 9.